Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista para a gente conversar com vocês um pouco mais sobre o empate do Clube do Remo ontem fora de casa contra a equipe do Vila Nova. Empate este que mantém o Clube do Remo aí com uma certa distância do G4 e que poderá ser ultrapassado por adversários na rodada de número 26. A gente vai conversar sobre a atuação do Clube do Remo ontem, sobre o resultado em si e também sobre a importância dos 3 próximos jogos para a nossa vida dentro do campeonato. Será que ainda dá realmente para sonhar com o acesso? Ou o nosso desempenho está abaixo do esperado e com isso já temos que jogar a toalha? A gente vai conversar com vocês sobre estes assuntos neste conteúdo. Antes eu peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados por este mundão afora. A meta de likes, mais uma vez, é de 1000 para este conteúdo. Clica também no botão hypar para que o vídeo fique no topo da plataforma e o YouTube siga recomendando aqui o nosso trabalho. E verifique também a tua inscrição aqui no canal. Lembrando, chegando na marca dos 50 mil inscritos, tem sorteio de 3 camisas do Clube do Remo para vocês aqui no Chaves Remista. Vem com a gente! Este vídeo que tem o apoio e o patrocínio da Bet da Sorte, a patrocinadora master do Chaves Remista, onde por lá você pode montar os seus palpites com jogos do futebol nacional e internacional e claro também os jogos do Clube do Remo na Série B do Brasileirão. Jogar com responsabilidade para maiores de 18 anos e claro, você também concorre a uma camisa oficial do Clube do Remo, tanto aqui no canal quanto também no Instagram. Em breve a gente vai estar lançando a promoção para vocês. É só pegar a câmera do teu celular, apontar para o QR Code na tela, acessar também o link que vai ficar no primeiro comentário fixado, se cadastrar e montar o teu palpite com a Bet da Sorte. Sua felicidade é aqui. Recado especial também da Celtec Reparos, onde por lá você leva o teu celular, tablet, notebook para assistência técnica autorizada e com desconto e garantia para você que é inscrito do canal e sócio torcedor do Leão Azul Paraense. Entre em contato com a Celtec Reparos e garanta aí a qualidade do teu aparelho celular. Bom, bora conversar agora com vocês sobre o jogo de ontem, né, pessoal? O empate do Clube do Remo, o 12º empate na Série B do Brasileirão. O Remo é o time que mais empatou no campeonato. E um resultado que, se você fosse fazer o recorte do campeonato em si, é um bom resultado. Empatar fora de casa, jogar contra o Vila Nova em Goiânia, que é sempre complicado, é considerado um bom resultado. Entretanto, o Remo desperdiçou pontos, especialmente nesse início de retorno, contra a Ferroviária e Botafogo de Ribeirão Preto, que fazem com que o Remo hoje tenha que buscar esses pontos fora de casa. E é por isso que a gente falou, desde o jogo contra o Amazonas, que era importante uma sequência de 2 vitórias seguidas para que o Remo justamente começasse a recuperar esses pontos perdidos em Belém. Até porque o Remo, junto com o Avaí, são as 2 únicas equipes que ainda não chegaram no número de 10 vitórias dentro do Campeonato Brasileiro. E quando lá na frente a gente for fazer um recorte, talvez até um critério de desempate, o Remo vai ficar na desvantagem se ele não ter essa sequência de vitórias. Ontem o Remo não teve uma boa atuação, longe disso. O próprio técnico na coletiva reconheceu que a equipe não foi bem, né? Antônio Oliveira reconheceu que o time não foi bem. O time foi muito abaixo, com um conjunto muito mal, principalmente no setor de meio de campo. Luan Martins errando muitos passes, o Jaderson apagadíssimo do jogo e o Diego Hernandes, que é um jogador que tem característica de ser um ponta direita, mas que de novo foi escalado no meio de campo. A defesa com erros ali na saída de bola, até o próprio Marcelo Rangel errando passes que geralmente não costuma errar ali na saída de bola. E um ataque que produziu muito pouco. O Nico Ferreira apagadíssimo, Pedro Rocha pouco utilizado em grande parte do jogo, apesar de ter cobrado a falta ali que originou o nosso gol de empate. E o João Pedro, que talvez tenha sido a figura que até trabalhou com de uma certa forma interessante com aquela finalização de fora da área no primeiro tempo. Aliás, aquela que foi a única finalização do Remo em praticamente todo o jogo, contando também com o gol
contra a da equipe do Vila Nova. O Vila Nova também foi um time que teve muitas dificuldades, né? No segundo tempo, principalmente depois que tomou o gol, acumulou oportunidades, mas fez um jogo abaixo também. Ontem, inclusive, o resultado mais justo realmente foi o empate. Seria injusto tanto o Remo vencer como o próprio Vila Nova vencer, mas é o futebol. E o futebol, de novo, né? Ele coloca nas mãos do Antônio Oliveira a invencibilidade fora de casa. Essa invencibilidade fora de casa, que se a gente fosse jogar para dentro de casa também, o Remo com certeza estaria lá dentro do G4 da competição. E de novo nós precisaremos secar os nossos adversários. Temos que secar Cuiabá, Novo Horizontino, Atlético Paranaense, enfim, adversários esses que podem ultrapassar o clube do Remo. O Remo hoje ainda é o quinto colocado, mas vai de novo precisar secar os seus adversários. E qual é a sequência de jogos que o Remo vai ter pela frente? O Remo retorna ao Bambarabaenão no próximo sábado contra a equipe do Atlético Goianiense e precisa mais do que nunca da vitória para chegar às 10 vitórias no campeonato e aos 42 pontos. Depois o Remo sai para enfrentar o Volta Redonda no Rio de Janeiro. Volta Redonda que está fazendo um campeonato de desespero contra o rebaixamento. É jogo que o Remo precisa vencer. E depois recebe o CRB em Belém. De novo, a oportunidade de vencer. E assim conseguir uma terceira vitória consecutiva e assim chegar às 12 vitórias. Claro, tendo que secar as equipes que estão dentro do G4. Mas o campeonato, ele segue acessível para o clube do Remo ainda. O problema é justamente o desempenho do time comandado pelo Antônio Oliveira, que é um desempenho abaixo. É uma equipe que não consegue desenvolver o seu jogo. Não consegue evoluir como um conjunto. E ontem a bola parada acabou salvando a gente. As alterações que o Antônio Oliveira fez, até quando estava perdendo o jogo, tentando empurrar o time para o campo de ataque, elas só surtiram efeito por conta também do gol contra que a equipe do Vila Nova deu para o clube do Remo. Porque a gente não conseguiu em nenhum momento ter o conjunto no meio de campo para empurrar o Vila Nova para o seu campo de defesa e fazer o goleiro deles trabalhar. Então é esse problema que o Remo tem de conjunto tático é que preocupa o seu torcedor. E a gente vai ter essa oportunidade no próximo sábado no Bambarabaenão, lotado. O Remo deve estar soltando talvez amanhã já os preços dos ingressos para essa partida. Aliás, antes de falar sobre esse jogo contra o Atlético Goianiense e um pouco mais sobre o jogo de ontem, não esquece também de visitar as lojas do Leão Azul Paraense lá no IT Center, Shopping Bosque Grão-Pará e também no Shopping Metrópole, onde por lá você encontra a coleção completa da Volt e também da marca Rei em 2025 e compra também os seus ingressos para os jogos do Clube do Remo, além de tudo sobre o Leão Azul Paraense, com o melhor atendimento e segurança para você e sua família com as lojas parceiras do canal. Para esse jogo contra o Atlético Goianiense, como eu disse para vocês, a diretoria está aguardando o laudo do Corpo de Bombeiros e o ingresso deve ficar ali em torno de 60, 70 reais, arquibancada. Não sei se o Remo vai vender algum tipo de cadeira por conta do sócio torcedor, mas deve vender apenas arquibancada. E talvez o Baenão traga para o Antônio Oliveira essa saída para vencer em casa, já que ele não está conseguindo vencer os jogos no Mangueirão. Essa chamada pressão que a torcida vai dar no adversário possa ser a alternativa. Eu vi muitos torcedores de novo pedindo a cabeça do português, a demissão dele, mas gente, esqueçam, isso não vai acontecer. A diretoria, através do Marcos Braz, já determinou, então Oliveira vai ficar no cargo talvez até o fim da Série B. A não ser que uma tragédia aconteça, o Remo não vença mais ninguém, não empate mais com ninguém, coisa que eu não acredito que vai acontecer. O Remo tem um bom elenco, e a individualidade dos jogadores é que está salvando a nossa campanha, o nosso sonho ainda do acesso, para ele ficar vivo, porque o trabalho da comissão técnica ainda é um trabalho ruim. E é um trabalho que dificilmente vai evoluir. Para mim, é isso aí. O trabalho do Antônio Oliveira é isso aí. Não vai mudar disso. E os jogadores também precisam ser responsabilizados, porque a semana toda existe de trabalho. A comissão técnica escala do jeito que ela acha melhor, mas os jogadores em campo também precisam desse entendimento. Ontem o Sávio muito abaixo, Nathan Santos abaixo de novo,
Luan Martins horrível, Jaderson apagadíssimo, Diego Hernandes uma característica fora que a dele, o Nico Ferreira apagado, Pedro Rocha apagado, o João Pedro, coitado, quase que não conseguiu receber bolas e quando recebeu até finalizou. Natan Pescador, muito cedo para avaliar, mas totalmente fora de ritmo. O Pavani não entrou bem também. Natan Camargo perdidaço. Então, os jogadores, já que estão fechados com a comissão técnica, também precisam ser cobrados em relação ao desempenho. Mas é como eu disse, a Série B desse ano tá tão acessível pra gente, a Série A tá chamando tanto a gente, que o campeonato segue se oferecendo pro clube do Remo. Mas o Remo precisa abraçar a regularidade e ficar de vez de bem com as vitórias. Não adianta a gente ficar projetando e o Remo não ter essa bendita sequência de vitórias. Esse excesso de empate está nos prejudicando. Se o Remo tivesse 3 vitórias a mais e 3 empates a menos, o Remo estaria no G4. Mas ainda é um campeonato que está acessível. De novo hoje nós vamos parar na frente da televisão e secar os nossos adversários. Na verdade a rodada vai acabar só terça-feira com o jogo da Chapecoense contra o Atlético Paranaense, e torcer para que esse jogo seja empate e que segure também esses dois adversários que estão também na briga pela primeira divisão. Mas diga aí, o que mais te irritou? O que te agradou? Se alguma coisa te agradou ontem no jogo contra o Vila Nova. Que, repito, empatar com o Vila Nova lá em Goiânia é um resultado bom. O problema é que pro campeonato que o Remo precisa, né, chegar na Série A, ontem era jogo para vencer. Tá? Uma coisa não anula a outra, tá? Uma coisa não anula a outra. E você que é inteligente, você vai entender todo o contexto. Beleza? Galera, também estamos em nome da GB Advocacia Imobiliária, para você que quer realizar o sonho da casa própria com uma empresa respeitada no mercado paraense. Além disso, você encontra por lá as melhores ofertas para você encontrar o inquilino para o teu imóvel e também tirar a documentação da tua casa. Entre em contato com a GB Advocacia Imobiliária, que eles têm esses e outros serviços para vocês. Recado também da RT Log Transporte Rodofluvial, que atende Santarém, Macapá e Manaus, além da região metropolitana de Belém, para você que quer garantir a entrega da tua carga com segurança e tranquilidade. Entre em contato com a RT Log, parceira do canal, e garanta aí a qualidade da entrega da tua carga. É isso, galera. Mais uma vez pedir a todos que deixem o like, que verifiquem suas inscrições, que compartilhem com seus amigos, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Bora acordar, Leão. Bora acordar que a Série A tá chamando. Mas para isso, precisa vencer. Tamo junto. Valeu.